eu sou a Kalune, eu conto histórias sobre histórias, e se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Eu recomendo que você já curta, comente e compartilhe com aquele seu amigo que gosta de histórias sobre livros, música, RPG, cultura pop no geral. Hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras do mês de junho. Eu até ia fazer um vídeo sobre as minhas leituras de maio e junho em conjunto, mas ia ficar gigantesco, então eu decidi dividir em duas partes. A princípio, era para ser 2 vídeos bem curtinhos, mas aparentemente eu tinha muita coisa para falar do mês de maio. Vamos ver quanto que vai ser a duração desse vídeo de hoje. Eu espero que não tão longa quanto o vídeo passado. Eu já tô aqui com o meu celularzinho velho de guerra para me auxiliar a me lembrar dos livros que eu li no mês passado, para não ficar me enrolando tanto assim e manter o foco no que realmente importa. Junho é um mês muito interessante porque ele inaugurou o primeiro livro abandonado do ano. Mas isso a gente só vai conversar lá pro final do vídeo, tá bom? Vamos começar do começo. Que se você viu o último vídeo, você sabe que no final de maio eu engatei na leitura de 3 livros ao mesmo tempo. Quando você tá desesperado, você toma decisões desesperadas e nem sempre isso é saudável para você. Começar a ler 3 livros de uma vez. Ler um de manhã, um de tarde e um à noite definitivamente não é nada saudável. E eu percebi isso da pior forma possível, tendo um burnout. Então eu decidi pegar um desses livros e dizer, ok, esse livro aqui eu preciso passar ele pra frente. E foi o que eu fiz com A Metade Sombria de Stephen King. Eu comecei a ler ele ainda em maio, como eu disse, intercalando com outros 2 livros que eu já falei no vídeo anterior, que era 100 Anos de Solidão e Reparação. Esses 3 livros têm histórias muito densas. E você tentar ler 3 livros gigantescos com a história muito densa em 10 dias é humanamente impossível. Eu fiquei meio receosa de passar A Metade Sombria para junho, porque na verdade A Metade Sombria era o meu livro da Swiftona de maio. Para quem não sabe, eu tenho uma maratona lá no Maratona Web que se chama Swiftona, onde todo mês a gente lê um livro relacionado com a discografia da Taylor Swift. E como maio é o 5º mês do ano, o desafio de maio era ler um livro relacionado com o 5º álbum da Taylor Swift, 1989. Era ler um livro que tenha sido lançado em 1989. Por isso, eu escolhi A Metade Sombria, que foi lançado nesse ano. E eu fiquei um pouco frustrada de não poder ler o 5º livro no 5º mês. Mas, decisões precisavam ser tomadas e eu acho que essa foi a melhor decisão. O livro conta a história do Thad, que é um escritor que está tentando se desvincular do seu pseudônimo. O livro começa com o Thad ainda criança passando por um episódio onde ele precisou passar por uma cirurgia para remover uma espécie de tumor que estava nascendo no cérebro dele. Mais tarde a gente descobre que na verdade o Thad era para ser gêmeo, só que quando ele ainda estava na barriga da mãe ele acabou absorvendo esse gêmeo e as células desse irmão dele acabaram se desenvolvendo dentro do cérebro dele. Então ele passa por essa cirurgia para remover essas células e anos se passam e ele segue tendo uma vida normal. Na linha atual do livro, o Thad já está adulto, ele já está casado e tem 2 filhos. E ele criou um pseudônimo para poder testar novos livros e escrever coisas diferentes que ele escrevia normalmente. Só que o jornalista acaba descobrindo que o George Stark, que é o pseudônimo, é na verdade o Thad. E ameaça espalhar isso para o grande público. E é quando o Thad decide se livrar totalmente do George Stark e decide ele mesmo contar toda a história. E ele faz isso para uma entrevista em uma revista bem famosa.
E no ensaio de fotos para essa matéria, eles acabam simulando um tipo de velório, enterro do George Stark. Algumas semanas se passam e coisas muito estranhas começam a acontecer. De alguma forma, todas as pessoas ligadas a essa entrevista começam a ser assassinadas de maneiras brutais. E o inexplicável é que as digitais do Thad estão sempre na cena do crime. O que é impossível, já que ele tem um álibi. E duas pessoas não podem ter as mesmas digitais, certo? O Stephen King, ele é muito bom em criar tensões e histórias de terror. Há alguns meses eu li Misery e também conta a história de um escritor. Só que diferente de Misery, que é voltada mais para uma história realista e bem possível de acontecer, aqui a gente vai mais pro fantástico e pro body horror. Esse livro aqui, para você gostar, você precisa total suspender a sua descrença. Você não pode pensar, isso jamais aconteceria. Não, você tem que embarcar na viagem da história. E eu acho que ele é interessante por conta disso. Eu definitivamente esqueci de avaliar esse livro. Na verdade, eu esqueci de avaliar todos os livros de junho, mas eu vou tirar um tempinho para fazer isso. Mas, sim, eu gostei desse livro e por isso eu recomendo para você ler A Metade Sombria, do Stephen King. O próximo livro que eu li foi A Canção de Aquiles, que é inspirado na Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia. Se você tá vendo esse vídeo no dia do lançamento, dia 25 de julho, o filme Odisseia, do Christopher Nolan, acabou de ser lançado no cinema. Eu ainda não assisti, eu tô doida pra assistir, mas, pelo que eu vi, o Aquiles e, consequentemente, o Patroclo não estão no filme. Mas aqui, nesse livro, A Canção de Aquiles, a gente vê a história desses dois personagens. É um livro ficcional baseado na Ilíada. Não significa que tudo que está escrito aqui realmente tenha acontecido, até porque, muito provavelmente, esses dois personagens nunca existiram. Mas aqui o livro é narrado na visão do Patroclo, que ele é um príncipe, a princípio, e o livro começa com a escolha do pretendente da Helena de Esparta, que depois virá a ser a Helena de Troia, né? E que será um dos pivôs, não exatamente o pivô principal, mas um dos pivôs da Guerra de Troia. Aqui o Patroclo, ele não chega nem perto de ser uma opção para Helena, mas o pai dele faz ele ir do mesmo jeito. E no final, por sugestão do Odisseu, que também aparece aqui nesse livro, ele tem uma importância significativa que todos os pretendentes fazem um pacto de se qualquer coisa acontecer com a Helena, eles vão precisar protegê-la. E é por conta disso que todos aqueles pretendentes vão lutar na Guerra de Troia. O pretendente escolhido é o Menelau. O Patroclo volta para casa com o pai e lá ele acaba assassinando um outro menino. E independente de ser um príncipe, ele acaba sendo exilado e afastado da sua família. Ele não pode mais usar o nome do pai. E é onde ele vai morar, na corte do pai do Aquiles. Eles crescem juntos e têm várias experiências juntos, e a gente vai acompanhando esse romance acontecendo desde a infância até a idade adulta. E tem uma coisa muito interessante sobre esse livro. Agora eu vou contar spoilers de uma história de 3.000 anos atrás, mas se você não quiser saber, você pode pular 10 segundos pra frente, mas eles morrem. E eu já comecei lendo esse livro sabendo dessa história e sabendo o que acontecia. Só que eu imaginei que isso aconteceria exatamente no final. Tipo, acontece essa situação, primeiro com um, depois com o outro, e aí o livro acaba. Mas
é aí que essa história me surpreendeu. E se você quiser saber como, você vai ter que ler esse livro, que ele tá disponível lá no Mac Livros, que foi por onde eu li esse livro. E foi a partir desse mês de junho que eu decidi ter como meta ler todos os meses pelo menos um livro que seja do Mac Livros, pelo menos um livro que tenha representatividade e pelo menos um livro nacional. E se tiver os 3 em 1, melhor ainda. Mas então eu li A Canção de Aquiles pelo Mac Livros e é um livro que tem representatividade porque é um livro aquileano, justamente por causa de Aquiles, que são homens que têm atração por outros homens. Vem de Aquiles por causa de Aquiles e Patroclo. E se você não sabia que o masculino de Sáfica era aquileano, agora você tá sabendo. Mas vamos prosseguir. O próximo livro foi O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Aqui tem mais um livro da minha Swiftona. Dessa vez eu estou em dia, porque eu li o 6º livro do 6º álbum, que é Reputation, e o desafio era ler um livro narrado pelo ponto de vista de um anti-herói ou de um vilão. E aqui a gente tem o Ripley, que teoricamente é muito bom em disfarces. Ele consegue imitar trejeitos, consegue imitar a voz, consegue imitar a assinatura de várias pessoas diferentes. Ele é um malandro, ele não gosta de trabalhar, e então ele vai vivendo o máximo que ele puder às custas de outras pessoas. Ele é contratado pelo pai de um amigo, que depois a gente vai descobrir que eles nem eram tão amigos assim, eles se conheceram em algumas festas, se viram algumas vezes, mas eles definitivamente não eram amigos. E ele é contratado pelo pai desse rapaz para convencer ele a voltar para casa, porque ele tá na Itália e o pai tá nos Estados Unidos. A mãe desse rapaz tá doente e ele quer que o filho volte para casa, então ele fala pro Ripley: será que você não pode ir lá na Itália tentar convencer o meu filho a voltar para casa? E o Ripley, como ele quer viver a boa vida, vê essa oportunidade de ouro e fala: é óbvio, eu estou indo agora para Itália buscar o seu filho. Acontece que as coisas saem de controle. Esse rapaz, que se chama Dick, ele não quer voltar para os Estados Unidos de jeito nenhum. E o Ripley, ele quer continuar vivendo, né, às custas do pai do Dick. Então ele vai tentar forçar essa amizade com o Dick para poder passar o maior tempo possível que ele puder ali na Europa sem gastar um centavo e sem precisar trabalhar. Só que o Dick, ele parece que não gosta muito do Ripley. Não adianta forçar, essa amizade não vai acontecer. E então o Ripley decide que ele vai matar o Dick e assumir a identidade dele. E basicamente o resto da história é ele tentando encobrir esse crime, cometendo outros crimes para esconder esse crime que ele cometeu e tentando se desvencilhar ao máximo da história verdadeira e continuar tendo uma vida financeira estável na base da trambicagem. O que pessoas não fazem para evitar uma carteira de trabalho, não é mesmo? Eu gostei bastante dessa história, inclusive me fez imaginar como seria se o Ripley vivesse nos dias de hoje, com as tecnologias que a gente tem, sendo deepfake, inteligência artificial, tudo que a gente tem disponível hoje em dia na palma da nossa mão com o nosso celular. Se seria mais fácil de se passar por outra pessoa, de esconder os próprios crimes e o próprio rastro, ou se seria mais complicado, até porque a polícia também é bem mais avançada do que na época que o Ripley vivia. Naquela época que as pessoas se comunicavam por cartas e você precisava assinar para poder sacar dinheiro do banco. Hoje em dia você pode muito bem usar a sua câmera para poder escanear o seu rosto e
a sua digital? E será que seria mais fácil ou mais difícil um Ripley moderno? Eu achei esse questionamento interessante. Quem sabe algum dia eu escreva um conto que seja nessa temática. Obviamente esse livro tem alguns pontos fracos, que é contar com a burrice das pessoas. Basicamente aqui ele fala que pessoas são burras. As pessoas, por exemplo, vão ver ele num dia e no dia seguinte não vão reconhecer que foi a mesma pessoa que eles viram no dia anterior. O Ripley, ele dá um baile na polícia. É por isso que ele se chama Talentoso Ripley, né? Mas será que ele realmente é talentoso? Ou os outros personagens que são convenientemente muito burros e só confiam no que ele fala? O próximo livro que eu li também veio do MacLivros, que foi A Vegetariana. Como eu disse no meu último vídeo, a minha primeira experiência com livros asiáticos não tinha sido muito boa. Mas A Vegetariana supera em níveis estratosféricos até livros ocidentais que eu já li. Esse livro é da sul-coreana Han Kang, que ganhou o Nobel de Literatura. Até por ser um livro premiado, ele fica ali na front page do MacLivros, por isso eu fiquei bastante empolgada para ler. Se você já leu A Hora da Estrela, esse livro ele também fala sobre uma mulher invisibilizada pela sociedade. Mais do que pela sociedade, ela é invisibilizada pela própria família. O livro é narrado em 3 partes. Cada parte é narrada por um membro da família diferente dessa mulher. A gente tem até alguns deslumbres de pensamentos dela, mas nunca fica claro pra gente quem é essa mulher de verdade, o que ela tá sentindo, o que ela tá passando, o que ela quer mesmo pra si, o quanto ela sofre. Porque tudo é narrado do ponto de vista de outras pessoas sobre ela. O livro começa com o marido dessa mulher narrando como, do nada, ela simplesmente decidiu virar vegetariana. E ele conta que foi muito subitamente, de repente ela começou a ficar estranha, começou a ter atitudes estranhas, e sempre que ele perguntava pra ela o que estava acontecendo, ela só respondia: eu tive um sonho. E aí, em alguns momentos, ao longo dessa parte, a gente tem ela contando o sonho dela. O que me faz pensar se talvez ela não estava contando o sonho pro marido, só que ele só não prestou atenção no que ela estava falando. E aí, esse marido, ao invés de ficar ao lado da esposa e tentar ver o que está acontecendo com ela, por que ela tá tão afetada, por que a saúde mental dela tá daquele jeito, ele só trata ela cada vez pior, até pedir o divórcio a ela. E a família dela é super rígida com ela. Eles, principalmente o pai, ele é um homem muito bruto. Todos os homens que cercam essa mulher, eles são um bando de lixo. Pra ser muito sincera, o marido, o irmão, o pai, o cunhado, inclusive o cunhado, ele é o narrador da segunda parte. Ele é marido da irmã dela, mas ele não tem nada de bom pra falar da esposa dele, porque ele é completamente obcecado pela cunhada, e de uma forma muito nojenta, porque ela tá completamente fragilizada. Ela passou por um trauma tão gigantesco que ela já não age como uma mulher adulta. Em momento algum, a gente descobre qual foi esse trauma que ela passou, porque a gente não vê o ponto de vista dela. A gente só vê essas pessoas tentando lidar com as consequências desse trauma dela. E aí acontece uma coisa que eu não vou comentar aqui, mas vocês precisam ler o livro, que também tá lá no MacLivros, mas eu não recomendo se você tem
certos gatilhos. Leia sobre o livro antes. Se você estiver confortável a respeito disso, aí sim você lê, ele está disponível lá no Mac Livros, e aí você descobre o que acontece nessa segunda parte. E a terceira parte é narrada pela irmã dessa mulher. E ela vai ser a única pessoa, talvez por ser mulher, consiga minimamente entender o que talvez essa personagem esteja passando. Mas ainda assim nem ela é capaz de dizer o que se passa na cabeça da irmã dela. Porque nesse ponto, a mente da irmã dela já tá tão quebrada que ela não se sente mais um ser humano. E essa irmã, ela vai tentar voltar atrás no passado da história para tentar entender a raiz desse mal, de por que ela tá tão quebrada assim. Mas mesmo assim, ela não consegue entender porque ela não é a irmã dela. E ela não passou pelas mesmas experiências que a irmã dela. E aí o livro acaba sem que a gente tenha todas as respostas, mas com bastante deduções, porque talvez possa ter acontecido. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceu. Eu vou adorar discutir com vocês o que supostamente possa ter acontecido com ela, do porquê que ela ficou tão traumatizada assim. Mas sendo mulher, a gente é capaz de imaginar, né? Porque ela sofre todo tipo de abuso ao longo do livro. Então, não é difícil de imaginar que talvez algo já tenha acontecido antes, né? Antes dela ter aquele pesadelo que tornou ela vegetariana. A gente vê aqui que essa decisão dela nunca é respeitada, porque todo mundo tá o tempo todo tentando forçar ela a comer carne. Ela não quer comer carne. Mas ninguém respeita a decisão dela de não comer carne, até chegar um momento que ela simplesmente não quer mais comer. Ponto. Ninguém consegue compreender o motivo. Muitas vezes tem pessoas se tornando vegetarianas ao nosso redor e a gente não percebe, ou simplesmente quer forçar ela a comer carne, quer forçar ela a comer. Esse livro, ele me trouxe essa reflexão de prestar mais atenção às pessoas que estão ao meu redor, principalmente as pessoas que eu amo, e de tentar ouvir, entender o que elas estão passando. O próximo livro, na verdade, foi um audiolivro. Eu já estava querendo ler esse livro já tem um tempo, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E eu encontrei o audiolivro completo no Spotify. Provavelmente isso configura como pirataria, mas, né, o Spotify, ele é uma plataforma oficial de áudios e agora vídeos. Então, se tem lá, eu acredito que dá para recomendar para vocês. Eu encontrei lá, é um audiolivro que ele tem mais ou menos 3 horas. Só que eu coloquei na velocidade 1.5 e eu acabei ouvindo em 2 horas e pouquinho. Bem, aqui a gente tem bichos. Como o nome do livro fala, A Revolução dos Bichos, a gente tem bichos como protagonistas. Nós temos porcos, nós temos equinos, nós temos galinhas e todos são animais de uma granja pertencentes a um homem. Só que esse homem, ele maltrata esses animais, ele dá cargas exaustivas para esses animais e os animais decidem que eles vão se unir para depor este homem e tomar o poder da granja para eles. A revolução começa muito bem, né? Todos os animais estão ali pela mesma causa, que é depor o homem, tirar o homem do poder. Então eles formam essa unidade, eles se reúnem
para criar novas regras. Regras essas que todos devem seguir de acordo com o que está escrito lá. Mas eles precisam nomear um novo líder que, represente essa comunidade. Que, de acordo com como é apresentado pra gente, os animais têm níveis de inteligência, sendo os porcos os mais espertos, os equinos e as vacas um pouco menos espertos. Eles conseguem aprender a ler, alguns não muito bem, mas conseguem juntar as letras e compreender alguma coisa. Os porcos são, assim, exímios, são gênios. Eles não aprendem só a ler, como a ler e a escrever. Tem essa hierarquia de inteligência. Então, os porcos, os equinos, as ovelhas, as galinhas e aí o resto dos animais daquela granja. Portanto, eles decidem que o líder precisa ser um porco, já que eles são os mais inteligentes. E é aqui que a gente tem a primeira divisão dessa comunidade, porque nós temos 2 candidatos potenciais. Um deles tem um ideal e o outro tem outro ideal. E os ideais de ambos são opostos. Tanto que cada um deles tem os seus próprios seguidores. Só que um deles vai tentando manipular a massa para prejudicar o outro e ascender no poder. E ele faz isso tentando criar memórias falsas, tentando criar discursos utópicos, coisas sensacionais. A gente tá entrando na época da política agora, a gente sabe exatamente como isso funciona. Então, esse porquinho, ele assume o poder da comunidade. A princípio, tava tudo tranquilo. Todo mundo pensando, não, ele sabe fazer. Ele é o nosso líder. Se ele tá falando que a gente tem que fazer isso, vamos fazer isso. Outros questionando um pouco, mas fazendo, porque é o que eles precisam fazer. Inclusive tem um burro de carga que ele acha que se ele trabalhar mais no futuro, ele vai ser mais recompensado. E ele chega a trabalhar à exaustão, sonhando com o tão prometido futuro maravilhoso. Acontece que lentamente as coisas vão mudando. O grupo de porcos começa a ser mais privilegiado do que os outros animais. De repente, as leis começam lentamente a serem alteradas para favorecer esse grupo. Antigamente, por exemplo, tinha a lei não pode deitar na cama, porque a cama é do humano, nós não somos humanos, portanto não deitaremos em camas. Mas depois eles vão olhar a lei e a lei tá diferente, a lei tá não pode deitar em uma cama que tem um lençol. Ou seja, agora pode deitar na cama. Os porcos podem deitar na cama. Só não pode ter lençol. Aí antigamente tinha a regra, não podem usar roupas, porque roupas são de humanos. De repente os porcos estão usando roupas. E aí eles vão checar a lei e não tá mais a lei proibindo de usar roupas. E as coisas vão ficando cada vez mais complicadas e aquilo que era para ser uma comunidade acaba se tornando uma ditadura. O final do livro tem uma cena maravilhosa. Eu acho assim que todo mundo, independente de idade, independente de classe social, independente de gênero, independente de orientação sexual, todos deveriam ler esse livro. Se bem que eu acho que muita gente não vai entender e vai achar que o porco tá certo, porque ele quer ser porco um dia, igual ao burro. Infelizmente, nós temos muitos burros na nossa sociedade. Mas é um livro que eu recomendo, tá disponível o audiolivro no Spotify. Se você não gosta de audiolivro, se você não considera audiolivro como leitura, é muito fácil de achar ele também. Não sei se tem no Mac Livros.
Eu vou dar uma olhada. Se tiver, vai estar escrito aqui na edição. Se não tiver, vai estar escrito também. Mas é bem fácil de achar se você pesquisar na grande biblioteca mundial. O próximo livro que eu li foi Emma, da Jane Austen. E eu tenho um pequeno problema com Jane Austen. Eu li Orgulho e Preconceito quando eu era adolescente. Eu devia ter uns 13, 14 anos quando eu li Orgulho e Preconceito. Eu odiei. Eu não sei explicar, até porque já faz muitos anos que eu li, eu não sei explicar o que eu não gostei no livro. Eu tinha a edição, eu ganhei numa feira de doação de livros. Eu peguei Orgulho e Preconceito e eu peguei um conto do Edgar Allan Poe. Não era o Corvo, eu não lembro agora qual era, mas eu peguei esses 2 livros. E eu li Orgulho e Preconceito, eu sempre fui muito rápida lendo. Principalmente quando eu era adolescente, que eu não tinha nada pra fazer além de estudar. Então eu lia muito rápido. Esse livro eu demorei meses pra ler. Porque eu ficava com preguiça de continuar a leitura. Eu não gostei definitivamente de Orgulho e Preconceito. E com o passar do tempo eu não sabia se o meu problema era mesmo com Orgulho e Preconceito ou se era com a escrita da Jane Austen. Então, esse mês eu decidi dar uma chance para Jane Austen e ler Emma, que é um livro que tem uma proposta interessante, porque ele inspirou o filme As Patricinhas de Beverly Hills, que eu adoro. Só que foi aqui que eu percebi que o meu problema não era Orgulho e Preconceito, o meu problema era com a Jane Austen. Ela tem uma escrita que não me agrada, quer dizer, não é a escrita que não me agrada, é o estilo. A forma como ela conta a história. Ela enrola muito pra falar coisas simples, sabe? Eu acho que é por conta disso que o livro é muito grande. O estilo de escrita dela não me agrada. Eu não sei se é fruto da época em que ela viveu, que era comum escrever livros arrastados daquele jeito, mas definitivamente não combina com o meu estilo de leitura. Eu acho que se o livro fosse um pouco mais condensado, um pouco menor, ele seria mais fácil de ler. Machado de Assis, ele é um autor que eu tenho certa dificuldade em ler também, por causa da época da escrita, do jeito como as palavras eram colocadas. Só que o Machado de Assis, ele era mais sucinto. Então eu sinto que por isso eu consigo ler um livro do Machado e aproveitar melhor as leituras do que lendo Jane Austen. Eu já tô aqui há mais ou menos 1 hora gravando esse vídeo, eu já tô ficando sem voz. E depois que gravar esse vídeo, eu ainda preciso gravar outros vídeos para as minhas redes sociais, que inclusive vão estar aqui na descrição. Se você clicar em ver mais, você vai ter o link para todas as minhas redes sociais. No TikTok e no Instagram, eu posto os vídeos curtos contando histórias sobre histórias. E há alguns vídeos atrás, no TikTok, eu falei sobre o Mark Twain. Não é essa história que eu vou falar agora, mas uma história muito interessante sobre ele. Então, depois desse vídeo, se você quiser, você pode ir lá assistir, que eu falo sobre como ele previu a própria morte. Mas o Mark Twain, ele também já falou da Jane Austen. Uma vez, depois que ele leu Orgulho e Preconceito, ele falou que ele queria desenterrar o corpo da Jane e ele queria bater no crânio dela com os próprios ossos. Eu não sou tão radical quanto o Mark Twain. Eu não odeio a Jane a ponto de querer bater nela com os próprios ossos, mas ela também definitivamente não é uma das top 100 autoras preferidas da minha vida. Então, inaugurando o cemitério deste canal, que é onde eu coloco os livros que eu abandonei, temos Emma, de Jane Austen. Inclusive, tem uma estantezinha
lá no Maratona App que eu criei no início do ano, chamada Cemitério, que é onde eu vou colocar os livros abandonados, e Emma estreou essa estante. Não é algo que me orgulhe, porque eu não gosto de abandonar livros, mas às vezes é necessário para nossa saúde mental. E para substituir Emma, porque era um desafio de leitura, onde eu precisava ler um livro que tivesse um nome próprio na capa, no título no caso, eu decidi trocar por Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. E é outro livro aquiliano. Ele tem uma pegada que me lembra Os Dois Morrem no Final, só que ele é um pouco mais bobinho. Ele é mais água com açúcar. Ele é bem slow burn, bastante slow burn. E só teve uma cena nesse livro que eu achei que quebrou o tom da narrativa. O livro, ele tá ali construindo esse relacionamento, esse romance, que é bem bobinho, que é esse livro mais tranquilo que a gente pega para relaxar depois de a gente ter um desgaste mental e de ter lido Jane Austen. Só que aí ele coloca uma cena específica que eu não sei se o tom combinou com o restante do livro. Se você tem gatilho com homofobia, eu recomendo que você tome cuidado ao ler esse livro, porque ele é construído a princípio como um romance bem aguinha com açúcar, tipo Heartstopper, mas de repente tem uma cena, uma única cena, que ela tá ali, acredito que para chocar e só para lembrar as pessoas que o livro se passa nos Estados Unidos na década de 1980. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários se você concorda comigo que essa cena ela destoa do restante do livro, ou se você acha que ela realmente está ali porque é um retrato do que acontece diariamente com pessoas da comunidade LGBTQIAP+, principalmente homens gays e pessoas trans. Bem, esses foram os livros que eu li no mês de junho. Foram bem menos do que os livros que eu li no mês anterior. E se você quiser ver quais livros foram, você pode ir dar uma olhada, né? Ficou um vídeo grande? Ficou um vídeo grande. Talvez esse aqui também tenha ficado, talvez também tenha ficado. Mas, se você tiver sem nada pra fazer, vai lá dar uma olhada, deixa seu gostei, deixa seu curtir nesse vídeo aqui, naquele outro lá, deixa também seu comentário, compartilhe com alguém que você acha que pode gostar, que tem interesse em livros. E eu acho que é isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!